Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu quero que coloque para mim na Corre Almeida Revista e Atualizada, ARA. ARA. Isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda. É tanto versículo na cabeça, né, irmão? Capítulo 10, versículo 3, na ARA. O que é a ARA? Almeida Revista e Atualizada. Olha só o que diz o texto. Porque, embora andando aonde? Na carne. O que é andar na carne? O natural, irmãos. Todo ser humano é carne e osso. Você concorda comigo? Não existe nenhum super-humano. Não existe super-humano. Todos nós somos o quê? Carnais, andamos na carne, não é? Quando bater as botas, se Jesus não voltar, nem todos morrerem. Tem gente que vai ser arrebatado, vai passar por um processo de transformação, senão não consegue, né? Alcançar as regiões celestiais. Mas todo mundo que morrer, deu 4 dias, já está virando, já está se decompondo. É a carne é fraca, né? Ela se decompõe. Mas, e diz aqui, porque embora andando na carne, o que ele está falando ali, não militamos segundo o quê? Segundo a carne. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então nós que andamos na carne, não militamos segundo a carne. Amém? Quer dizer, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Irmãos, quem experimenta lutar com as armas carnais vai perder, vai fraquejar. Não é a força do pensamento, não é a inteligência humana, embora a inteligência humana esteja avançada, você vê tanta coisa aí, o homem criando inteligência artificial, é ou não é? Irmãos, tem gente que faz trabalho de faculdade usando inteligência artificial, nem sei se pode isso, mas tem gente que faz. Eu tenho um TCC para apresentar, e eu quero um TCC e em 1 minuto você tem um TCC. Alguém chegou para mim, pastor, escrevi um livro em uma madrugada. Não estou dizendo que é errado, o certo é errado, mas, né, escrevi um livro em tantas horas. Então, olha só, irmãos, não é? Onde o homem conseguiu chegar? Você está entendendo? Então, mas não é na força humana, intelectual, Quando vai ver o pessoal que está querendo pedir para a inteligência artificial expulsar demônio, curar enfermos, né? Não duvido não aparecer uns doidos aí, pessoal, tem a campanha do robozinho. Vai ter uma IA lá que vai fazer uma oração poderosa. Não, irmãos. São armas carnais. Quem está entendendo isso? É natural, é mente. Por mais que ajude em muitas coisas. Esses dias eu precisava ver um negócio, uma cláusula. E aí eu estava em dúvida, eu botei lá na IA e deu uma cláusula top. Eu falei, essa mesma. É ou não é? Sabe, colocar uma cláusula num contrato, alguma coisa lá, a IA ajudou pra caramba. Mas nem só de IA viverá o doutor. É ou não é? Tem que estudar, diga a glória a Deus. E quando se trata de batalha espiritual, irmãos, não adianta vir com mente, com intelecto, com sabedoria, com positivismo, né, com força do pensamento. Não, nós temos que militar com as armas espirituais que são poderosas em Deus. Olha lá, para destruir o quê? Fortalezas. Olha só, meus amados, o diabo, ele cria fortalezas para prender as pessoas. Existem pessoas que não conseguem sair de uma determinada situação porque existe uma fortaleza maligna. Deixa eu beber uma água aqui. Uma fortaleza maligna que prende a pessoa. Irmãos, e o diabo é tão sujo que, além de prender a pessoa com essa fortaleza maligna,
ele cria falsos raciocínios, falsos entendimentos. Às vezes a pessoa está presa a uma situação demoníaca. É o diabo que está causando aquele mal, aquela doença, aquela enfermidade, aquela improdutividade. É o diabo que está amarrando a vida da pessoa e a pessoa fica ali retida naquela fortaleza. E além do diabo prender, irmãos, porque olha só, o que liberta as pessoas? Como? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade, mas o que o diabo faz? Ele prende e cria uma mentira que parece verdade, e a pessoa crê naquela mentira e ela fica presa naquela situação. Então Paulo está falando que as armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas. Repita comigo, destruir fortalezas. Mas não é só destruir fortaleza. Como que se destrói as fortalezas, irmãos? Como que a gente consegue destruir uma fortaleza do diabo, uma fortaleza maligna? Ele diz aqui, ó, anulando nós sofismas. Repita comigo, fortalezas só podem ser destruídas quando sofismas são anulados. Irmãos, se não anular o sofisma, não tem destruição de fortaleza. Por isso que tem pessoas que entram num deserto, entram numa maldição, entram num ciclo de derrota, de doença, de fracasso, de depressão, de angústia, e ela ora, e ela não consegue se libertar. Por quê? Porque a raiz do problema dela está aqui, ó. A fonte do problema dela está aqui. E se esses sofismas não forem anulados, a pessoa não consegue se livrar de tais fortalezas. Então a mensagem de hoje é sobre isso, anulação de sofismas, irmãos. Você sabe o que é um sofisma? Alguém sabe o que significa a palavra sofisma? Eu peguei aqui, ó, no dicionário. Eu acho que até do IA. Porque hoje em dia você bota um negócio lá e já aparece o IA, né, no Google. Quem já percebeu isso, né? Já aparece lá, mas não tem problema não. O IA vai nos ajudar aqui, ó. Só para essa parte. Porque o resto é do Espírito Santo, diga graças a Deus. Amém? Olha só. O que significa sofisma? É um raciocínio ou estrutura de pensamento que conduz a conclusões falsas. Então tem pessoas que estão tomando conclusões, estão, tomando decisões erradas por conta de raciocínios errados. E às vezes o sofisma engana tanto que a pessoa está fazendo errado, acreditando piamente que ela está certa, que aquela atitude está correta. E aí o dicionário continua aqui, ó, por meio de argumentos falsos, que parecem verdades. E esses sofismas são produzidos à torta e à direita. Você vai encontrar nas fake news da internet. Você vai encontrar na sua família, dentro da sua casa, raciocínio errado. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Tanana, chora, chora mais um pouco, chora.
molhar o seu rosto não é fácil. Aí alguém fala, meu, que pastor abençoado, que unção. Só que é uma canção que gera um raciocínio e uma conclusão falsa, errada. Porque quem ouve se emociona. Não estou dizendo que foi intencional o autor da música. O ser humano é assim, irmãos. O ser humano vive de achismos. Ah, não, porque eu acho que é isso. E aí a pessoa vai chegar à conclusão, para que eu tenha vitória, eu vou ter que chorar, gemer e chorar. Aí a pessoa vem no culto, ela fica só chorando, gemendo e chorando. Chorando, gemendo e chorando. Né? O lema dela, chora, geme e chora. E chora. E aí ela fica esperando a bênção, né? Ela fica esperando a bênção, a vitória. E ela está amargando derrota atrás de derrota. Derrota atrás de derrota. E ela pensa assim, não, mas eu não estou conseguindo vencer essa fortaleza. Ah, esqueci do refrão. Chora, chora. Aí ela lembra do refrão. Está faltando chorar mais um pouquinho. E ela chora que não tem mais nem lágrima, irmão. E a vitória não vem. Sofisma, raciocínio errado, conclusão errada. E isso você vai encontrar em tudo quanto é canto, irmãos. Dentro da sua casa vão aparecer pessoas com raciocínio errado e que se você seguir esse raciocínio vai dar ruim para você. Vai dar ruim. Assim como deu ruim para o Abraão, Gênesis capítulo 16. Irmãos, um sofisma pode desestruturar uma família inteira. Um sofisma pode fazer um ambiente de paz se transformar no inferno. Um sofisma pode fazer uma pessoa saudável ficar doente. Quem está entendendo isso? Um raciocínio falso, um raciocínio errado. Gênesis capítulo 16, na corrigida, por favor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava o quê? Filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então Sara não gerava. Algum motivo tinha, irmãos? Muitas vezes, o problema está onde? Em nós. Mas o que a gente faz? Quer transferir para terceiros. Sara não gerava. Ela não conseguia ser mãe. Por vezes, Deus estava falando com Abraão, Abraão, você vai ser pai. E a Sara estava fazendo o quê? Estava rindo. Estava debochando. Mas sabe qual que é a questão? O problema muitas vezes está dentro da gente, só que a gente não quer admitir que nós somos o problema. A gente quer transferir para os outros. E às vezes até para Deus. E tem muita gente vivendo uma vida derrotada, fracassada, e ela está falando assim, a minha vitória não vem porque Deus está segurando a minha vitória. Deus não segura a vitória de ninguém, porque Jesus já venceu na cruz. E Ele já nos deu a vitória, Ele já triunfou. A Bíblia diz que tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já deu. Ele não vai dar, Ele já fez. Mas tem pessoas que estão com a vida amarrada, estão presas em fortaleza e estão dizendo que o culpado, né? Eu não digo nem o culpado, às vezes de uma maneira religiosa. Ah não, Deus está, né, ainda não é chegada a minha hora, eu estou esperando chegar o meu momento, é porque Deus sabe o tempo certo. O tempo já passou faz tempo, meu amado, minha amada. Está faltando a pessoa acordar para a vida
e ver o que precisa mudar dentro dela para que as coisas mudem. Por quê? Porque o que Deus tinha que fazer por mim, por você, Ele já fez há mais de 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que eu venho para o Evangelho, não é pelas minhas obras, é pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Então, cabe a mim crer, permitir com que Ele transforme a minha vida, e aí sim, tomar posse da bênção. Mas às vezes a gente não admite isso, e de uma maneira sutil, de uma maneira religiosa, não. Deus está me provando. Não aconteceu porque não era vontade de Deus, como se Deus fosse mal, né? Não aconteceu porque não era vontade de Deus. A pessoa não foi curada porque não era vontade de Deus, porque se fosse da vontade de Deus, a pessoa ia ficar curada. Que Deus é esse, irmãos, que tem vontade dos seus filhos, das suas filhas morrerem ali, gemendo numa cama, se contorcendo. Quando a Bíblia fala que Deus nos dará abundância de dias e salvação, a Bíblia diz que Jó morreu farto de dias, ele descansou no Senhor. Que Deus é esse, irmãos, que tem prazer que a pessoa morra numa desgraça, numa tragédia, que a vida dela seja interrompida? Ah, não, mas foi a vontade de Deus. Meu Deus, que vontade é essa que eu desconheço? Então as pessoas estão amargando derrotas e estão transferindo as suas responsabilidades por causa, né, e por que estão sendo derrotadas? Por causa de raciocínio errado, conclusão errada e decisões erradas. Então esses sofismas precisam ser anulados. A Sara não podia gerar, e olha o que ela vai dizer: e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então Sara estava dizendo a Abraão: eu não posso te dar um filho porque Deus está me impedindo. Quer dizer, o empecilho aqui nessa história, o empecilho entre nós aqui é Deus. Olha o raciocínio da Sara, irmãos. Quem está entendendo isso? Sofismas. Eu até brinquei na igreja da apresentação, né? Era como se tivesse minhoca na cabeça da Sara. E tem gente que está com a cabeça cheia de minhoca, né? Vivendo de achismo e dizendo que o empecilho é Deus. Deus tem me impedido de gerar. Quando Deus não quer impedir ninguém, irmãos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esses dias eu coloquei um vídeo no Instagram, um dos bebezinhos. Alguém chegou a ver aquele vídeo dos bebezinhos brincando na barriga? E aí eu cito um versículo. Esse vídeo estourou. Está estourado esse vídeo. Já está indo para 5 milhões de visualizações no Instagram. E aí eu citei lá um versículo. Quando Deus nos formou, né, eu acho que é o Salmo 139, ele já havia feito um planejamento de todos os nossos dias. Aí alguém colocou lá no comentário: pastor, quer dizer que Deus planejou todo o meu sofrimento? Olha só a cabeça, irmão. Mas eu não culpo essas pessoas. Aí todo mundo: não, eu não concordo, porque se Deus planejasse, por que tem tanta gente sofrendo no mundo? Por causa disso, por causa de sofismas, por causa de raciocínios errados, conclusões erradas, decisões erradas. Deus já programou todos os meus dias, já programou todos os seus dias. Amém? Só que não depende só de Deus. Ele programou, ele deixou programado o plano dele, perfeito para cada um de nós, o propósito dele para a nossa vida. Agora, cabe a nós ou não viver esse propósito, irmãos. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são o quê? Que coisa, Deus chama todos. Deus quer que todos vivam o seu plano, de acordo com o seu pensamento, porque o pensamento de Deus é melhor, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mas nem todos estão conseguindo viver esse planejamento. Por quê? Porque Deus não criou robôs, irmãos. Deus criou seres humanos capazes de tomarem as suas próprias decisões. Se fosse assim, Deus já tirava esse pensamento da cabeça da Sara, não deixava nem nascer esse pensamento. Sara estava culpando a Deus porque ela não podia gerar. Ela estava atribuindo a incapacidade dela de gerar como se Deus fosse o impedimento. E quantas pessoas estão assim? É o que ela diz. Olha lá. Então Sara diz: eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. Então a Sara está falando ali, ó, eu não posso ter filho, mas a Agar vai ser mãe por mim. Mas esse raciocínio foi fruto do quê? De um sofisma. Quem está compreendendo isso? Repita assim comigo: sofismas precisam ser anulados. Meu irmão, enquanto o sofisma não for anulado, não tem libertação. Não tem destituição de fortalezas. Então tem pessoas que estão presas a essas fortalezas, não é porque o diabo é forte, irmão. Forte é Deus. Mas é porque alguma coisa aqui, na cabeça e no coração dela ainda não mudou. E precisa mudar. Então a mudança que você procura não está no sistema, não está no mundo, não está na sua família, não está no seu marido, não está nos seus filhos, não está no seu patrão, não está nas oportunidades que aparecem lá fora. A mudança que você procura está aqui muitas vezes, e aqui. E se eu não entender isso, se eu não anular esses sofismas, se eu não anular esses pensamentos, eu vou ficar retido a fortalezas. E aí cria-se aquela sensação de que quem está impedindo de receber uma bênção, um milagre, é Deus, quando não é. Quem está compreendendo isso? É uma palavra profunda, irmãos. A minhoca entrou na cabeça da Sara. Entrou ou não entrou? Sim ou não? Sabe o que é o problema, irmãos? É que as minhocas são contagiosas. Sabia disso? Você fica andando com gente que tem minhoca na cabeça, daqui a pouco as minhocas vão estar passeando na sua cabeça também. Já viu aquele ditado? Diga-me com quem tu andas, né? Repita assim comigo: minhocas contagiam. Pastor, onde você ouviu isso aqui? Pastor Helder Cavalcante 77. Contagia, irmãos. Olha só, o sofisma, o pensamento errado da cabeça de Sara vai passar para onde? Para Abraão. Continue ali o próximo versículo. E ouviu Abrão a voz de quem? Deixou a minhoca entrar na cabeça dele. Quem está compreendendo isso? Deixou a minhoca entrar, irmãos. Ouviu Abraão a voz de quem? De Sara. E tem gente que está assim. Ah, não, mas a minha mulher me proibiu de orar. Ó, Abraão, deixa essa minhoca entrar na tua cabeça não, filho. No caso ali, a Sara dá uma direção para Abraão. Aquela direção não vem de Deus. Ouviu Abraão a voz de Sara. E aí nasceu a confusão, irmãos. Você sabia que Sara chamava Abraão de meu senhor? Havia uma harmonia, havia uma comunhão entre eles. Havia uma comunhão, né? Por vezes ali no Egito, o Abraão, ele é visto brincando com Sara. Eram amigos. Mas por causa de um sofisma, eles se transformaram em inimigos. Por causa de um raciocínio errado, eles vão se transformar em inimigos. E tem gente entrando, deixando a inimizade entrar dentro da casa dela. Tem casais que hoje já não são nem amigos, né? Que já está errado. Casal é para ser o quê? Marido e mulher. É mais do que amigo. Casamento é marido e mulher. Ah, não, mas já estamos amigos. Tem gente que já nem amigo é, já se tornou inimigo, irmão. E sabe por quê? Isso aqui, ó, sofismas, raciocínios errados, pensamentos errados. O Abraão ouviu a voz de Sara, foi lá, se deitou com Agar. Naquela época era algo comum, não era um pecado, não era devassidão, era comum, irmãos, né? Era comum. Hoje não mais, hoje é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Quem está compreendendo isso? Mas naquela época era algo normal. O Jacó, por exemplo, ele tem filho com 4 mulheres diferentes. Ele tem filho com 4 mulheres diferentes. Não era pecado para a época, para a cultura e tal daquela época.
Mas hoje não, marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Então a questão aqui foi tentar suprir uma necessidade com armas carnais, com inteligência humana, irmãos. Tentar resolver um problema por meio da inteligência do homem. Em vez de ela resolver o problema, ela trouxe um problema ainda maior, porque olha o que vai acontecer aqui, meus amados. O versículo 3, assim, o 2, né? O 3, assim tomou Sarai a mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-o por mulher, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitava onde? Na terra de? Eles já estavam na terra prometida, irmãos. Só não eram os donos dela, mas já habitavam. Isso aqui eu preguei semana passada, né? Ocupação e domínio. Eles não eram dono da terra, mas já moravam na terra. Estavam 10 anos ali. E entrou a Agar, e ela concebeu, olha lá, e vendo ela, Agar, que concebera, foi a sua senhora desprezada ao quê? Já começou a confusão aí, irmão. Ih, pelo amor de Deus. É ou não é? Uma vez uma pessoa chegou para mim, falou, pastor, eu vou contratar o pessoal para trabalhar, eu prefiro contratar ali homens e mulheres e tal, e deixar mesclado. E quem falou isso aqui foi uma mulher, tá? Então a galera aí do feminismo, dá uma sossegada aí. Quem falou isso aí foi uma mulher. Ela falou, pastor, porque quando eu contrato só mulher para trabalhar, é uma confusão. Quem falou foi uma mulher, uma empresária. Aí o movimento feminino, esse pastor é machista. Não estou falando nada, eu só tô citando a fala de uma empresária. Ela falou, pastor, quando eu contrato só mulher, é um quebra-pau, eu não consigo dar conta, eu não consigo resolver, é uma disputa de vaidade. Ó, retira o pastor Helder de mulher para mulher. Não, não é Marisa, não. Não é? Irmãos, imagina a confusão que deu isso aí. Porque Agar estava grávida, né, de Abraão, e o que Agar começa a fazer? Desprezar a sua senhora. Agar, eu preciso que você vá ali e lava essa louça aqui para mim. Agar era a escrava, a serva. Aí Agar virava assim, não posso, eu estou grávida do teu marido. Já pensou a confusão que deve ter dado isso aí, irmão? Misericórdia. O espírito de confusão entrou na casa de Abraão. Por quê? Por causa de uma decisão errada, por causa de um raciocínio errado. Não é? Agar faça isso, não pode. Quer dizer, Agar começou a desprezar a sua senhora. E você acha que a Sara ia deixar barato, irmãos? Aquela mulher que chamava Abraão de meu senhor, aquela mulher que brincava com Abraão como se fossem os melhores amigos, aquilo acabou, irmãos. Olha o que a Sara vai fazer. Eu vou usar uma palavra aqui, ó. Só no sentido figurado, né? Tem gente que no início do relacionamento coloca Deus como o quê? O cupido. Modo de falar. O que o cupido faz? Hã? Né? Isso é cultura. Existe cupido, né? Que vai lá, pega a flechinha, né? É ou não é? Modo de falar. Repita comigo, Deus não é cupido. Ele é Deus. Só um sentido figurado para você entender aqui, ó. No início, né? Foi Deus que me deu. Amor da minha vida.
meu love, eu amo você, olha, você é minha vida, não é? E faz declaração, e faz isso. Esses dias eu vi um meme, irmãos, às vezes eu vejo os negócios e eu fico rindo sozinho. Não sei se alguém viu isso. O cidadão... Sabe aqueles jogos que tem lá nos Estados Unidos, tipo futebol americano? Aí tava lá o rapaz, o namorado lá da moça, né? Aí de repente ele percebe que as câmeras estão filmando ele. Aí o que ele faz? Ele se levanta, vai para o lado assim, né? Aí ele se levanta de repente e todo mundo filmando e o estádio vendo ele na tela. Aí ele fica na escada ali, aí ele põe a mão no bolso, ele se ajoelha. Não sei se alguém viu isso. Ele se ajoelha, aí a namorada levanta assim, ai meu Deus do céu, ele vai me pedir em casamento e tal. Aí ele se ajoelha e ele faz o quê? Aí ele começa a amarrar o sapato. Ai, Jesus querido. Que maldade, irmão. Esse aí, a confusão já entrou nele antes da... Quem está entendendo isso, irmão? Misericórdia. Aí o povo caindo na gargalhada, ela ficou brava. E não por menos, mereceu, né? Mas voltando aqui, irmãos, olha só, no início, as pessoas colocam Deus como não foi Deus que me deu. Foi Deus, é o presente de Deus, né? Não tinha aquelas canções lá que cantava muito em casamento, né? Como que era mesmo? O tempo não pode apagar nem as ondas do mar. É assim? Tudo que me aconteceu foi um sonho de Deus, arquiteto do amor. Tem gente que tá assim. Mas, irmão, um sofisma pode acabar com tudo isso. Infelizmente. É? Até então, Sara e Abraão. Tempo não pode acabar. Ah, você é o amor da minha vida. Você é o meu gatinho, meu ursinho. E por aí vai. Mas o que vai acontecer, irmãos? Satanás entrou aqui, irmão. Quando Sara vê Agar barriguda e desprezando ela, deu ruim. Casa quase caiu. Casa quase caiu, irmão. Repita comigo, um sofisma chama outro sofisma. O 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Abraão, tô brava contigo, meu filho. Acabou a amizade, irmão. Cupido foi embora. Né? E aí sai o Cupido, entra quem? O STF. Ô pastor, como assim? É verdade. Meu agravo seja sobre mim, ti. Quer dizer, agravo, né? Ela, não tem lá no direito? Agravo regimental, agravo não sei do que. Ela já mandou um agravo para Abraão já. Meu agravo seja sobre mim e ti, continue lá. Minha serva pus eu no teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou o quê? Menosprezada aos teus olhos. O pau estava quebrando, irmão. Os vizinhos estavam tudo olhando. Meu Deus do céu. Que louca é essa? Olha lá. Sai o Cupido, entra quem? Hã? O Senhor julgue entre mim e ti. E quantos casamentos estão assim, ó? Estão perante um tribunal. Irmão, quando a pessoa chega no juiz, é porque a coisa está feia. É ou não é? Quando a situação vai para o judiciário, é porque o negócio está feio. O Senhor julgue entre mim e ti.
Não era mais o tempo não pode. Ai, Deus que me deu. Que Deus me deu nada. O Senhor julga entre mim e ti. Quer dizer, inimizade. Quem comparece perante um juiz, irmão? São dois amiguinhos? Depende, né? Se for o juiz de paz, né? Só que aqui não era juiz de paz, não. É ou não é? Era para dirimir conflitos, irmãos. O Senhor julgue. Quer dizer, Sara coloca Deus como juiz entre ela e Abraão. Quem está entendendo isso, irmãos? Tudo isso por causa de um sofisma, por causa de um raciocínio errado, uma decisão errada, abriu uma porta para o inferno entrar na vida do Abraão. E às vezes o inferno, irmãos, quem faz são os homens, que transforma ambiente de paz, aquele ambiente que era para ser um ambiente de paz, de tranquilidade, e a pessoa, por causa de minhoca que ela tem na cabeça dela, ela transforma aquele ambiente, aquele casamento, num verdadeiro inferno, aquele relacionamento tóxico, por causa de um sofisma. E aí o que o Abraão faz? Continue ali, ó. E disse Abraão, Sarai, eis que a tua serva está onde? Na tua mão, faze o que é bom aos teus. Deu ruim para Agar também. Aquilo que parecia ser um plano excelente, Abraão entrega Agar na mão de Sara. Misericórdia, irmão. Já pensou? Está na mão de alguém que está cheio de minhoca na cabeça, cheio de raciocínio errado, cheio de raiva, cheio de angústia. A Sara começa a apertar Agar, começa a pressionar, a oprimir Agar, irmãos. Ninguém merece, irmão. Ninguém merece. E aí as pessoas falam, eu não sei porque tem tanto sofrimento na terra. É ou não é? Meu Deus, mas não sei porque esse mundo está tão ruim. Onde está Deus nessa? Deus já está longe dessa. Quem foi que criou toda essa situação? Foi Deus? Essa foi uma direção que Deus deu para Sara, que o Abraão acatou, sim ou não? Foi uma decisão do homem, irmãos. Então, o inferno quem causa, muitas vezes são os homens. Na maioria das vezes. Faz o que é bom aos teus olhos. Tá bom, Abraão, eu vou cuidar muito bem dela, tá bom? Tá bom, gostei dessa palavra. Pode ficar tranquilo, que a tua senhora aqui vai cuidar muito bem dela, muito bem da criança. Agar, você está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa para você? Como que está o enxoval da criança? Você já marcou como que fala aquela festinha lá, né, o chá de bebê? Já está pronto o teu chá de bebê? Olha, estou organizando uma lista para você, vou chamar todo mundo, tá? Embora a gente não more mais na nossa família, nós temos amigos, já estamos aqui há 10 anos em Canaã, então a lista está enorme, você vai receber muitos presentes, Agar, porque nós temos que cuidar dessa criancinha. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? E afligiu Sarai. E ela fez o quê? Fugiu, irmão. A aflição foi tanta. Olha só, uma mulher grávida. Irmãos, o ambiente ficou tão pesado naquela casa, o ambiente ficou tão pesado, tão hostil dentro daquela casa, que uma mulher grávida se vê forçada a fugir para o deserto. Fugiu diante da face. E o que diz o versículo 7? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, onde? No deserto. No caminho do quê? De Sur. Irmãos, olha só. E na vida, nós temos que ser como anjos, irmãos. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você tem que ser como um anjo. Porque de demônio, pode falar, porque de demônio, esse mundo já está cheio. É ou não é verdade? Esse mundo já está cheio de demônio, irmão.
Qual que é o papel do anjo? Colocar a pessoa no eixo. Qual que é o papel do demônio? Alimentar os sofismas. Papel do anjo, colocar a pessoa no eixo. Papel do demônio, alimentar os pensamentos errados dela. Por que o diabo quer alimentar os pensamentos errados das cabeças das pessoas? Porque ele quer continuar com a sua fortaleza. E para anular essas fortalezas, para destruir essas fortalezas, precisam ser anulados o que, igreja? Os sofismas. Então, cuidado com aquela pessoa que te apoia quando você está errado. Porque essa pessoa que passa pano para você, ou para qualquer pessoa quando ela está errada, essa pessoa é o demônio, que quer manter você presa a essa fortaleza. Cuidado quem são os seus amiguinhos. Porque aquele que você acha que é seu amiguinho, a sua amiguinha, que te consola, que te entende, que te dá conselhos, é o próprio diabo, querendo manter você no seu pensamento errado, na sua vida errada. Porque o anjo não foi lá no deserto para passar pano para Agar, não. A gente tem que parar de ficar passando pano quando as pessoas estão erradas. Esse negócio do politicamente correto, não quero ofender. Que ofender nada? É libertar, irmãos. A verdade pode ofender, a verdade pode contrariar aquilo que a gente entende como correto, mas a verdade liberta. Então nós não fomos chamados para ficar agradando a Deus e o mundo, não. Nós somos chamados para pregar o evangelho, para pregar a verdade. É quando Deus dizia para o profeta, vá lá e fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O mundo está cheio de passadores de pano, pessoas vivendo um evangelho do jeito que querem. Ela está no bar, ela está no pecado, ela está na prostituição, ela está no vício, na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Ah não, mas o que importa é que Deus conhece, e se ele voltasse hoje ficava de fora. E às vezes nem conhece, porque é o caso daquelas virgens, que estavam indo ao encontro de Jesus, e quando elas começam a clamar, Senhor, abre a porta, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Sofismas precisam ser apagados, e só são apagados quando a verdade é pregada, ainda que doa. O anjo apareceu para Agar, não foi para passar pano para ela não, olha lá o que diz a Bíblia. E disse, Agar, serva de Sarai. Em outras palavras, o anjo já botou ela no lugar dela. O Agar, você não é senhora não, você é serva. Você que está aí, reclamando do seu patrão à torta à direita, você é servo. E se você não mudar essa cabeça, você vai continuar servo para o resto da vida. Agora, quando você entende e passa a ser fiel naquilo que é alheio, naquilo que é dos outros, então Deus vai poder dar o que é teu. O anjo não tratou Agar como senhora, tratou ela como serva. E não disse nem minha serva, para Agar não se achar a última bolacha do pacote, o último gás da Coca-Cola. Ô Agar, mãe do filho de Abraão, foi isso que o anjo falou para ela? Não, serva de Sara. Então a gente precisa de ter pessoas que botem a gente no nosso lugar. Nós temos que ser anjos de Deus. Serva de Sara. Olha lá. De onde vens e para onde você vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e faz o quê? E humilha-te diante dela. Em outras palavras, Agar, desce desse salto aí. Menos Agar.
Volta lá para a casa da tua senhora e se humilha diante dela. E tem gente que só vai voltar a crescer na vida quando você se humilhar diante daquela pessoa que Deus pediu para você se humilhar. Que você achou que você era superior ou superiora e de repente você começou a seguir a sua vida do jeito que você acha que é para seguir. E de lá para cá a sua vida paralisou. Você que achou que ia ser senhor, não está conseguindo nem controlar a sua vida. As autoridades nessa terra, nessa vida, são constituídas por Deus. Então verifique onde você quebrou esse princípio e volta e se humilha. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui. Tem gente que está com a vida toda amarrada, irmãos, porque resolveu seguir o seu caminho. Agar foi apertada, foi afligida. Mas o anjo falou, vai lá e se humilha. Porque Deus tinha um plano para ela. Deus tem poder para transformar maldição em bênção, mas não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Amém? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E quando a gente entende o jeito dele, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, olha só, quem se humilha, Deus exalta. Amém? Repita comigo, Deus exalta os humildes, multiplicarei soberanamente a tua semente. Agar, faça o que é correto, eu vou te exaltar. Vai lá e se humilha diante da tua senhora. Eu sei que ela está errada, mas você vai lá e se humilha. Multiplicarei soberanamente a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu o quê? Olha só, irmãos, Deus ouviu o quê? A aflição dela. Mas Deus não passou pano na atitude errada dela. Deus é um Deus que ouve, entende as nossas aflições, mas se a pessoa estiver errada, Ele vai mandar consertar. Independente do grau, do nível de aflição que você tenha passado ou esteja passando. Agar, eu entendo a sua aflição, mas você está errada. Você é serva de Sara, volta para lá, se humilha, faz o que é correto, porque a tua hora vai chegar. E chegou, irmãos. Lá na frente, a própria Sara manda ela embora. E o Abraão, aí dessa vez o Abraão fica com medo de ouvir a Sara. O Abraão fica com medo, irmãos, com receio de mandar embora Agar e o seu filho já nascido. E Deus fala assim, Abraão, escute a sua esposa, porque sou eu que estou fazendo isso. E sabe o que Abraão dá para Agar quando ele manda ela embora de casa? Um pão e uma água. Miserável do Abraão. Despede ela pão e água, irmão. Meu Deus do céu. O homem era isso aqui, ó. É ou não é? Aqui, ó. Abraão, ó. O Agar, ela está mandando embora, tal, estou te mandando embora, você e meu filho. E Abraão despede ela e o filho dele, manda embora e dá pão e água, irmãos. A Bíblia diz que Agar sai errante pelo deserto, ela sai errante, ela meu Deus, não estou entendendo nada. Aí quando acaba o pão e a água, ela vai para um canto lá para orar, para pedir para Deus matar ela. E enquanto ela estava orando, o Ismael estava orando, e Deus aparece para o Ismael e faz dele uma nação. Tudo isso porque Agar se humilhou e foi ter com a senhora dela. Amém? É do jeito de Deus, meus amados. As pessoas só podem vencer nessa vida quando os sofismas são apagados. E se não apagar, vai ficar presa nas fortalezas de Satanás. E tem gente que está na igreja, irmãos, está presa a uma doença, a uma maldição, a uma miséria, é alguma área da vida dela que não evolui. O diabo está ali, sim. Ah, pastor, mas eu faço jejum, faço oração, faço campanha, o diabo não sai, porque às vezes existe algum pensamento errado na sua cabeça, algum entendimento, algum raciocínio errado, que você continua insistindo nisso, e é isso que está bloqueando a sua bênção.
Repita comigo: sofismas precisam ser anulados. É isso, é a mensagem de hoje, anulação de sofismas. Irmãos, e por causa disso, vai um pouquinho mais à frente ali, o versículo seguinte, põe lá. Olha só, o Ismael, e será homem o quê? Bravo. A nação dos ismaelitas é uma nação brava, tanto que Israel, né, você vê essa guerra entre Israel e o Hamas, é entre, né, Isaac e Ismael. E sempre vai existir isso. Quer dizer, por causa de um pensamento errado, nasceu uma nação brava, irmãos. Será bravo, e a sua mão será contra todos, né? E a mão de todos contra ele. Olha só que coisa, hein? Uma decisão errada trouxe uma confusão que transcendeu gerações. Não existe paz entre Israel e o Islã, aquela turma lá, os ismaelitas. Não existe paz. Pode botar quem for. Não tem lá o pessoal que gosta de promover a paz? É? Talvez só quem consiga fazer isso seja o anticristo. Porque o anticristo vai propor um governo de paz mundial. E vai existir anos de paz nessa terra. E eu não quero ver essa paz, não. Ai, pastor, eu estou orando, tem que aparecer alguém para dar um jeito nesses irmãos que vivem brigando, vivem se explodindo por lá. É ou não é? Esses homem-bomba aí, é tudo do sofisma da H. Estou orando para acontecer essa paz que está no mundo. Eu estou orando é para Jesus voltar, e quando Jesus voltar eu quero estar com ele. Mas tem gente, irmão, que quando vê essa paz, meu Deus do céu, acabou a guerra lá, olha só, amiguinhos, mas esse é um político, né? Esse é o político que o mundo precisava, conseguiu colocar paz em todo o mundo. Resposta de oração, sabe nada, inocente. É ou não é? Resposta de oração, misericórdia, eu não quero estar nem aí para ver. Jesus é bom, né? E todos contra ele, continue lá. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Vamos morar junto ali, pau quebrando, é? Agora, olha só, para mim concluir aqui a mensagem. O versículo 16. Era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a... Qual que era a idade dele, irmãos? 86 anos. Abraão com 86 anos sem juízo, irmão. Capítulo 17, versículo 1. Põe para a gente, Gorete. Só pular. Quantos anos ele tinha? Sendo, pois, Abrão da idade do quê? De 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser 99 menos 86 dá quanto? 13. Abrão ficou 13 anos experimentando o silêncio de Deus por causa de um sofisma que nasceu na cabeça de Sara. E que se não fosse o anjo, irmãos, sabe lá Deus o que renderia essa história.
Deus teve que mandar um anjo para apagar o fogo lá na casa de Abraão, que o negócio está feio, irmão. É ou não é? 99 anos, 13 anos depois, Deus fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Continua ali, ó. Eu porei o meu conserto entre mim e ti. Que mais? E te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis que o meu conserto é contigo, e serás pai de uma multidão de nação, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas o que, igreja? Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Deus teve que mudar o nome de Abraão, irmãos, de Abrão para Abraão. E farei frutificar grandissimamente, e farei de ti nações, reis sairão de ti. E Deus faz promessas para Abraão. O versículo 9, disse mais Abraão: tu, porém, guardas o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. E glórias a Deus. E aí o versículo 15, disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não será chamada mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Aleluia. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, e reis poderosos virão dela. Para que aquela fortaleza fosse destituída, Deus teve que anular o sofisma da cabeça de Abraão e da cabeça de quem? Mudando o nome deles. Amém? Então, fortalezas só são destruídas quando sofismas são anulados. Quem entendeu isso aqui? Vamos ficar em pé? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado. Pergunta para essa pessoa: você sabe quem você serve? Amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem muita gente que crê em Deus, confia em Deus, serve a Deus, como se fosse um Deus qualquer. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para não cair nesse engano. A gente tem que tomar cuidado para não cair nesse engano. De servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Algo tão simples. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. O primeiro é para quem? Para Deus. Não é? Qual que é o primeiro culto do domingo? Qual que é o primeiro culto aqui na nossa igreja do primeiro dia da semana? Qual que é o horário? 9 horas. 9 horas. Esse horário, irmãos, é para um encontro com quem? Com Deus. Então, se o culto começa às 9, eu chego 9h10, 9h15, 9h20. Deus, cheguei. Tudo bem,
Pelo menos veio. Mas será que é certo, irmãos? Não é? Ah, não, eu já fui na igreja servir a Deus. Glória a Deus, não estou questionando isso. Mas a questão não é servir. Como estamos servindo? É o Salmo 100. Versículo 3, vou pegar o versículo 2 aqui, ó. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. E esse versículo 3 queimou no meu coração, irmãos. O que a Bíblia está falando aqui, ó? Sabei que o Senhor é o quê? Deus. Será que você sabe que Ele é Deus? E você o trata como Deus verdadeiramente? Não é verdade? Às vezes você vê nos terreiros, não estou aqui criticando religião, cada um segue o Deus que ela quiser, e o próprio Deus dá essa liberdade. Às vezes você vê que nos terreiros, nesses lugares, as pessoas às vezes têm um temor maior às entidades que elas servem, do que muitas vezes um crente tem o temor a Deus. Esses dias eu vi uma influenciadora. Ah, eu estou aqui, eu vou oferecer esse champanhe para minha pombagira, porque eu fiz uma oferenda para minha pombagira, por uma determinada pessoa sair da cadeia, minha pombagira atendeu, e eu estou aqui oferecendo uma champanhe para ela. Meu irmão, cada um oferece o que quiser para o Deus que serve. Mas às vezes a gente vê as pessoas oferecendo melhor para a pombagira, para o Exu da morte, para o tranca-rua, para o Lúcifer. E às vezes estamos oferecendo para Deus a oferta de Caim. Sabe o que é a oferta de Caim? Repita comigo: a oferta que Deus rejeita. E eu não estou falando de dinheiro aqui, não. Fique tranquilo, não vou passar envelope para você agora. Estou falando de se apresentar para Deus, irmãos. O que o Caim ofereceu para Deus? Fruto da terra, mas de onde que veio aquela fruta? Do cabo de dias, do final da colheita. Caim ofereceu para Deus do último, do final. Tá aqui, eu vou levar lá para Deus. Levou, Deus está aqui. E o Abel, que era o irmão mais novo, ele teve personalidade, irmãos. O irmão mais novo teve personalidade. Por quê? Porque geralmente o irmão mais novo copia o irmão mais velho. Quem está entendendo isso? Um acaba copiando o outro. Copia. É assim, né? Os pequenos são influenciáveis. Mas só que Abel não se deixou influenciar pelos erros de servir a Deus de qualquer jeito que o seu irmão estava dando exemplo. Caim foi um péssimo exemplo para o seu irmão mais novo. Só que o Abel fez diferente. Quando nasceram lá as suas ovelhinhas, ele apresentou para Deus das primícias, a primeira e as mais gordas, as mais fortes. E o que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Então, a título de conscientização, como que você tem se apresentado e como que você tem servido a Deus no primeiro dia da semana, na sua vida. Irmão, se a gente já começa no primeiro dia da semana, a lá vão ter, de qualquer jeito, de qualquer forma, pode ser que nós não estamos sabendo que Ele é Deus. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. É nessa consciência que a gente serve a Deus, irmãos.
Porque às vezes eu estou servindo e eu não estou sabendo que Ele é Deus. Ou mais um Deus dos tantos que se pregam por aí, né? O ecumenismo. Porque tem vários deuses, se não der certo um, vai dar certo o outro. Não. Ele é Deus, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. E eu não posso me apresentar perante o Deus dos deuses de uma maneira inferior a que as pessoas se apresentam aos outros deuses lá fora, porque eu estou errado. Porque lá fora as pessoas não tratam os deuses dela de qualquer jeito. Quem está compreendendo isso? A fé deles é a fé deles. Eu estou preocupado com a nossa fé. Como que nós estamos tratando o nosso Deus? E nos apresentando perante Ele. Amém? Então pega isso, irmãos, reflita nisso. Tá certo? Sabei que o Senhor é Deus. E vão surgir muitas coisas para você não se apresentar diante de Deus, ou para você se apresentar do jeito que dá. Pastor, estou indo do jeito que eu posso, do jeito que eu posso. Mas não é do jeito que eu posso. É do jeito que Ele merece, do jeito que Ele é digno. Tratando Deus como Deus de verdade. O Deus dos deuses. Amém?